começar essa palavra. O tema dessa palavra hoje é identificando a raiz da rejeição. Vocês vão ver aí que o meu computador não tem C cedilha, gente. Ele é importado. Eu já procurei o C cedilha de todo jeito e não achei. Então vocês vão ver só o C aí, porque eu já tentei de todas as formas. Lá é inglês e português. Eu coloquei inglês, bagunçou tudo. Sabia, mas não estava nada. Tinha que clicar tudo para achar as coisas. Falei, deixa em inglês mesmo. Quer dizer, botei português. Deixa em inglês mesmo. Só que o inglês, ninguém sabe onde está o C cedilha. Deve ter ficado lá, porque eles não têm C cedilha, né? Então, vocês vão ver aí, está sem C cedilha, amém? O importante é que vocês vão entender. Amém? Então, eu quero falar hoje sobre identificando a raiz da rejeição. Alguns dias atrás, o pastor ministrou essa palavra. Mas antes dele ministrar, Deus já tinha falado comigo. Ele falou assim, olha, eu quero que você ministre sobre a raiz da rejeição. E aí, Deus vai preparando as coisas, né? Depois o pastor ministrou. Falei, Jesus, você já ministrou, né? Nem precisa falar mais. Ele falou, não, se prepara. Porque eu quero que você fale sobre a raiz da rejeição. E eu falei, tá bom, Senhor. Então hoje nós iremos falar sobre isso. Como identificar a raiz da rejeição? Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz assim: ele era desprezado, rejeitado, abandonado, que geralmente a rejeição e o abandono andam juntos, né? São irmãos. Ele era desprezado, rejeitado, abandonado pelos homens. O homem de sofrimento e dores, e que sabe o que é padecer e adoecer. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, nem tínhamos qualquer estima. Esse homem é Jesus. Essa passagem fala de Jesus, que ele foi rejeitado, abandonado, desprezado. E ele foi humilhado. Só que hoje eu quero me ater mais do que a história de Jesus. Eu quero ir mais profundo que só a história de Jesus. Amém? Muitos estão atrás de aprovação por meio do trabalho, de ganhar muito dinheiro, de ter uma casa grande, um carro novo, coisas extraordinárias, onde as pessoas possam olhar para você e dizer assim, nossa, fulano é o cara, ou a mina, né? Fulano é top. Mas no fundo, no teu coração, você só está transmitindo uma raiz de rejeição que está no teu coração e na tua vida. Só que nós não enxergamos assim, não é? Por isso que hoje eu orei esses dias e eu falei assim, Senhor, traga a revelação dessa palavra aos teus filhos. Para que eles possam ver, para que eles possam viver essa palavra. Eu não quero que você ouça hoje. Eu quero que você viva. Eu quero que você coloque você dentro dessa palavra e não fique assim, fulano deveria estar aqui. Ele deveria ouvir essa palavra. Porque é muito fácil nós olharmos para as pessoas, criticarmos as pessoas. É muito fácil nós olharmos para o defeito das pessoas. Nós sabemos discriminar as falhas dos outros assim, ó, perfeito. Mas hoje eu quero que você descreva as suas. Que você olhe para você. E que você possa se encontrar dentro dessa palavra, amém? Então, a pessoa que ela anda procurando isso é porque há uma raiz de rejeição aí. Que está aí, né, gritando. Mas você não consegue ver, você não consegue enxergar. Você não consegue entender que há essa raiz de rejeição. Outras pessoas, né, num todo, estão tentando provar o seu valor com quantidade. Hoje nós estamos vendo muito que é muito importante você ter do que você ser. Né? Nós estávamos até conversando isso agora mais cedo. O Denis, eu e o pastor. As pessoas estão preocupadas em mostrar o que elas têm. O que elas podem comprar. O curso que elas podem fazer. Às vezes elas fazem até cursos extraordinários. Mas não são bons profissionais. Só quer mostrar que tem, que pode. Isso é uma raiz da rejeição.
que está ali dentro, se movendo dentro de você, mas você não entende isso. Hoje não é importante quem você é. Hoje é importante o que você tem, né? É igual antigamente a gente chegava nas casas e cumprimentava as pessoas. Hoje nós chegamos e perguntamos, tem Wi-Fi? Não é assim? Então, quando você olha para alguém, às vezes você não quer saber qual a essência daquela pessoa, qual o caráter daquela pessoa, qual a personalidade daquela pessoa. Não, você olha e você quer saber o que ela tem. Se ela tem um carro bom, se ela tem uma casa boa, se ela tem muito dinheiro no bolso, enfim. Vamos voltar aqui para a raiz da rejeição. E aí, queridos, a rejeição é uma das armas favoritas que Satanás usa contra as pessoas. Ele não espera muito para começar a plantar sementes da rejeição. O diabo trabalha de uma forma tão imensa e tão profunda que nós não conseguimos ver e nem enxergar, que ele começa a trabalhar com a raiz da rejeição quando nós estamos lá no ventre materno. Quando falou assim, já é um embrião, vai nascer daqui a 9 meses, começa a acontecer as coisas. Porque é aí onde ele quer te destruir. É aí onde ele começa a trabalhar para dizer assim, essa criança não vai chegar onde Deus preparou. Essa criança não vai chegar no destino que Deus tem para ela. Estão me entendendo? E é assim que ele trabalha. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Porque nós não entendemos a raiz da rejeição. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo aonde está essa raiz e o que ela está fazendo na tua vida, amém? Ela pode ter trabalhado em sua vida por anos. Talvez Satanás tenha até plantado essas sementes enquanto estava no ventre da sua mãe. Sementes que o levaram a sentir-se sem valor e indesejado. Quantas vezes você sentiu aí na sua caminhada de vida? Você se sentiu abandonado? Eu me senti. O que eu vou falar para vocês é o que eu já vivi. Quantos de nós já nos sentimos abandonados? Quantos de nós já nos sentimos rejeitados? Quantos de nós já nos sentimos excluídos? Né? Quantos de nós já passamos por situações que nos deixou assim sem base, sem direção, sem rumo, sem nem o que pensar, no que fazer? Porque você passou por um processo de rejeição. A rejeição começa como uma semente plantada em nossa vida por meios de vários fatores e fatos, né, de situações que nos acontecem desde lá de quando há uma concepção até nós nascermos, até passarmos para a vida adulta, depois irmos para a adolescência, na fase de criança, né? De embrião, de bebê, depois a fase de criança, depois a fase de pré-adolescência, depois a adolescência, depois a vida adulta. Nós, pastores, a gente passa por tudo isso? Passa. E em várias situações dessas que nós passamos, talvez as rejeições que nós carregamos, elas são somatizadas. E nós chegamos numa vida adulta dessa forma, querendo mostrar quem somos. O que podemos fazer? Queremos mostrar que nós podemos tudo, que nós conseguimos tudo. Mas na verdade foram as situações que nos levaram lá atrás a pensar dessa forma. E a querer mostrar para os outros quem eu sou. Muitas vezes nós queremos mostrar para os outros quem eu sou. Muitas vezes eles fazem algumas coisas para mostrar para o pastor que ele está ali fazendo. Mas, na verdade, no coração, ele não estaria com vontade de fazer aquilo. Mas como ele quer ser aceito, ele quer fazer aquilo. Vocês estão me entendendo? Vocês vão entender. A rejeição começa como uma semente plantada em nossa vida por meio de vários fatores que acontecem. Já li. Aquilo em que você estiver enraizado determinará o futuro da sua vida. Vai determinar o fruto. Se nós chamarmos o jardineiro aqui, o Gil, ele vai nos explicar como que deve ser uma raiz para que essa árvore cresça e os frutos sejam bons. Porque se da raiz já não estiver bom,
essa árvore vai crescer, ela pode até dar frutos, mas não serão frutos bons. Vocês estão me entendendo? Então, nós passamos por tudo isso e precisamos entender que toda a nossa vida, ela está entrelaçada e não tem como mudar isso. Lá na nossa vida, desde quando nós nascemos até hoje. Porque a nossa vida lá, desde quando nós somos concebidos até hoje, da nossa concepção até o nascimento, até nós fazermos 7 anos, é a raiz da nossa vida. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo de legal, tudo de maravilhoso, tudo de péssimo, tudo de ruim que você passou está ali. E é daí que vai nascer a árvore boa com frutos bons ou ruins. Certo? E aí eu achei muito legal, não sei se pode colocar o próximo. Eu achei muito legal essa imagem aqui, porque eu acho que é a próxima que tem uma árvore. Aí. Eu achei ela muito legal porque ela mostra justamente isso. Olha, a raiz é aonde entra a rejeição. O tronco são as memórias, né? Que elas vão sendo, você vai adquirindo ali de acordo com a vida. E aí vem lá os frutos. Se os frutos são bons, são. Pela carinha deles dá para ver que não são, né? Os frutos são ciúmes, mágoa, raiva, depressão, procrastinação, culpa, pânico, baixa autoestima, timidez, medo. Então vocês veem aí que a raiz dessa árvore foi uma raiz que passou por um processo de rejeição muito profundo. Porque ela não tem nenhum fruto bom. Todos nós passamos, queridos, todos nós. Não existe pessoas que passou nessa terra, que nasceu, morreu, cresceu, que nasceu, reproduziu e morreu, que não passou por algum momento na sua vida por rejeição. Todos nós passamos. A diferença é que uns foram muito traumáticos, outros foram mais ou menos, e outros sobreviveram. Amém? Então, quais são as causas da rejeição? Primeiro, eu já até comecei a falar para vocês, né? Uma gravidez indesejada. Talvez você estava lá na barriguinha da sua mãe, mas naquele momento, quando a sua mãe anunciou, estou grávida, todo mundo falou, vixe, de novo? Não, não quero. Não, nós não podemos. Não, nesse momento não. Eu escutei uma história muito interessante de uma mulher. Que eles eram recém-casados e o plano deles era terminar a faculdade. Só que nesse meio processo, o esposo foi para a faculdade e a esposa ficou grávida, eram jovens. E ela falou para o esposo que estava grávida. E ele falou assim, pois essa criança vai dormir numa caixa. Porque não é o meu projeto. Meu projeto é terminar a minha faculdade. Eu falei para você que não queria filhos. Eu falei para você que era para você se cuidar. E aí falou um monte de coisa que você já sabe. E essa criança nasceu. Só que ela literalmente dormiu numa caixa. Porque ela já nasceu morta. Provavelmente aquela criança já sabia que ela não era bem-vinda. Que ela não era aceita. E pela palavra do pai se cumpriu. Que aquela criança iria dormir numa caixa. Enfim, essa criança morreu. Por quê? Porque ela já não era desejada. Ela já não era aceita. Segunda, né, e uma das causas da rejeição é aborto, desejado e tentado. Não é só a criança que morre, que não vai saber mais nada, mas a mãe que abortou. Ela vai ter ali a vida dela. Uma criança nascida com sexo não esperado. A mãe está esperando um menino e vem uma menina. Esses dias também eu ouvi, porque eu ouço muitos casos assim. E uma menina, a mãe esperava um menino e veio uma menina. E quando ela chegou na adolescência, ela queria ser o quê? Um menino. E um dia ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, mas por que a senhora agora está tão triste, tão angustiada, tão chateada porque eu resolvi ser um menino? E a mãe falou, porque não é certo, né?
nós não aceitamos nascer uma menina, nós queremos que seja a vida inteira uma menina e agora você se torna um menino? E ela virou para a mãe e falou assim, não era tudo o que a senhora desejava? Aquela menina estava tentando ser aceita pela mãe, sendo um menino, sendo que ela era uma menina. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o que leva a raiz da rejeição nós fazermos? Ela queria ser um menino para agradar a mãe, para ser aceita pela mãe, para a mãe olhar e dizer assim, nossa, esse era o menino que eu queria. Grávidas, tenham cuidado quando vocês estiverem grávidas, porque o seu bebê sabe tudo, ele só não vê porque ele está lá dentro, mas ele sabe tudo, ele entende tudo, ele ouve tudo, e ele sabe se ele é amado ou se ele não é amado, se ele vai ser bem-vindo ou se ele não vai ser bem-vindo. A criança nasce com deficiência, comparação com outros irmãos, que nós fazemos muito quando nós somos pais. Eu acho engraçado uma situação na nossa vida cotidiana, eu quero que vocês pensem nisso, que quando nós somos filhos, nós não queremos ser comparados. Quem gostava de ser comparado aí? Ah, porque fulano é mais bonito que você, fulano é mais inteligente. Acho que o inteligente dói mais, né? Fulano é mais inteligente que você. Nós não gostamos. Mas o que nós fazemos quando nós somos pais? Fica a dica para vocês pensarem. Adoção, filhos que são adotados, abandono, morte de um dos pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional, privação de amor, tudo isso é raiz de rejeição. E muitas vezes nós nem estamos atentos para isso. Pais com problemas mentais, às vezes o pai tem alguma enfermidade, alguma doença, né? E a criança pode se sentir abandonada porque ela não é cuidada por aquele pai. Servir das circunstâncias da enfermidade, rejeição de colegas, isso aqui nós já vimos muito, gente, na TV, eu não preciso nem falar, mas eu vou falar. Muitos jovens aí que nós já vimos, que estudou naquela escola quando era pequeno, e lá ficaram de chacota com ele. Não, porque fulano é isso. Ah, porque fulano é aquilo outro. Ah, porque fulano é não sei o quê. E essa pessoa, ela não sabe lidar com isso. Talvez você pense assim, no meu tempo, que eu já pensei, tá? No meu tempo me chamava era de André, porque meu nome é Andréa Coelho. Então, todo lugar que eu ia, tinha uma cenoura debaixo da minha mesa. Quando eu chegava, tinha cenoura. Nas ruas da Celândia tinha meu nome. Se eu soubesse, eu tinha me candidato a deputada, né? Mas na época eu era criança, não podia. Então, quando eu chegava na escola, eu sempre tinha que passar por isso. Por causa do meu nome, Andréa Coelho. Então, eu superei isso, mas tem pessoas que não sabem superar. E muitos jovens, nós estamos vendo aí que eles estudam naquela escola numa fase. Quando ele vai para a vida adulta, ele volta naquela escola e infelizmente mata quem nem estava lá na época dele. Mas ele quer se vingar. Por quê? Quando ele estava na fase de criança estudando, na fase de adolescência, ele passou por isso aqui. Pela raiz da rejeição. Que querendo ou não, ele estava sendo rejeitado. O seu cabelo é de bombril. Porque você é narigudo. Porque você é bocudo. Gente, eu não sei mais nem o que menino fala na escola hoje. Eu estou falando o que era do meu tempo. Vocês estão me entendendo? Só que um vai olhar isso como eu, vai rir e vai embora. Apesar que na época eu não ria, eu morria de raiva. Tinha dia que eu não queria ir para a escola. Só para ninguém me chamar de coelho. Não queria. Mas, enfim, eu tinha que ir, né? Mas, continuando. Ser vítima de... Não, vamos passar, que eu já passou isso. Ser vítima de rejeição dos colegas. Conflitos dentro do lar. Sabe, quando você e o seu marido estão brigando lá, vocês não sabem a dimensão do que vai acontecer com aquela criança quando ela estiver na adolescência. Se eu entendesse isso hoje, queridos, igual eu entendo hoje, eu nunca tinha brigado com meu marido na frente dos meus filhos. Porque eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita. Nunca teria.
Porque hoje eu sei qual é a consequência disso no futuro. E muitas vezes nós fazemos isso dentro de casa. Nós brigamos. Tem gente que sai no tapa, né? Claro que isso não acontece aqui, mas nós podemos ver isso no mundo. Tem gente que sai nos tapa. Tem gente que quebra tudo dentro de casa. E esquece que tem crianças ali. E elas estão vendo tudo. E o pior que eles não é que eles estão vendo, porque só vê. Você vai imaginar assim, só viu, já passou. Não passa não, tá? Não passa. Não passa. É para a vida inteira. Não tem como tirar. A não ser que ele encontre Jesus, vá para uma igreja séria e vai passar por um processo de cura na igreja, entender o que Jesus pode fazer na vida dele. Senão, não vai passar. É um jovem, um homem do futuro problemático. Ou talvez outra família que está sendo estabelecida com um pai que bate, com um pai que humilha, com uma mãe que briga, com a mãe que faz o escassez. Amém? Conflito dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade, divórcio. Tudo isso é raiz de rejeição. Quais são as consequências da raiz da rejeição? O que tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás, eu falei rápido porque o nosso tempo é pouco e é muito profundo esse assunto, não tem como falar em 40, 30 minutos. Mas tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás e muito mais, porque ali é só um resumo, vai trazer essas consequências aqui, rebelião. Muitas vezes nós falamos assim, mas esse menino é rebelde demais. Porque não me escuta. Porque não me obedece. Será por quê que ele não obedece? Será por quê que ele não escuta? Será por quê? Será que é porque você também só grita? Será que é porque você também não ouve? Será que é porque quando ele ainda era pequenininho lá, nos seus 5, 7, 8 anos, dentro dessa casa só tinha briga e confusão? Só tinha tapa para lá, panela voando. Aí, quando os nossos filhos crescem, queridos, nós pensamos assim, tá tudo bem, eu fiz tudo certo. Só que tem umas coisas que nós não fazemos certo. Esses dias eu vi algum casal falando assim, eu vou comprar um celular para minha esposa e vou comprar um para minha filha. Só que a pessoa queria comprar o mesmo celular para as duas. Vamos dizer aí um iPhone 12 para as duas. Falei, não faça isso. A sua esposa merece um iPhone 15, mas o seu filho merece um iPhone 10. Porque a sua esposa está acima do seu filho. E você não sabe o que você está fazendo na cabeça dessa jovem. Nós precisamos entender que é muito mais profundo. Muito mais profundo. Sabe por que muitos jovens hoje estão lá no vício, nas drogas, na bebida? Tudo tem uma raiz. Aquela árvorezinha lá, eu gostei muito dela. Porque ela mostra claramente que a raiz está, ali tampadinha. Mas essa raiz, ela precisa ser boa para ela dar bons frutos. E muitas vezes nós queremos plantar uma raiz ruim, mas queremos colher bons frutos. Eu vejo pais se igualando com os filhos. Eu vou para um exemplo. Eu vou para uma festa e vou alugar uma roupa. Eu tenho que alugar uma roupa igualzinha para o meu filho ou para minha filha. Porque, não, queridos, não existe pé de igualdade entre pais e filhos. Os pais estão aqui e os filhos estão aqui. Se nós fizermos isso, a raiz não vai ser boa. E os frutos também não. E as consequências virão. A rebeldia pode ser uma. A raiva, que é a ira, pode ser uma. A amargura pode ser uma. A culpa pode ser uma. Sentir-se, inferioridade pode ser uma causa. A autoimagem pobre, aquela autoimagem, eu não sou ninguém, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita,
ninguém, entendeu? Porque houve uma raiz. Quantas vezes os nossos filhos, às vezes, ainda quando criança, vem falar conosco, falam assim, vai caçar o que fazer, menino, eu estou ocupado. Nós não temos noção do que nós estamos fazendo quando nós fazemos isso. Hoje eu tenho, que eu já passei. E eu estou dizendo para vocês, não façam isso, porque eu já passei. E não é bom no futuro. Não vai ser legal no futuro. O filho, ele quer uma aceitação naquele momento. Mas, porque o pai não concordou, sabe o que ele vai entender? Ele não me ama. Ele não vai entender assim, realmente meu pai deve estar pensando alguma coisa que eu não penso. Realmente, meu pai discordou comigo, mas é porque ele não me ama. Ele não sabe entender ainda. Não sabe separar que o pai ama, mas ele não concorda. O pai ama, a mãe ama. Quando eu falo pai, eu falo os pais. Ama, mas ele não concorda com aquilo. Então ele vai dizer assim, meu pai não me ama. E por meu pai não me amar, eu também não quero entendê-lo mais. Não quero ouvi-lo mais. Sabe por que o rebelde não ouve ninguém? Por causa disso. Porque ele pensa assim, tudo que eu falo não tem valor? Tudo que eu digo, ninguém vai validar o que eu falo mesmo? O que seria o certo? Seria nós dizermos, filho, eu te amo, mas o que você está fazendo está errado. Para ele entender que não é o erro. Porque, queridos, pensam conosco, pensa comigo. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com um propósito. Ele é Pai. E Deus olhou para você e Ele falou assim, olha, Emily nasceu, minha filha, eu te fiz com um propósito. Você vai lá para a igreja do Nazareno, você vai cantar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Esse é o propósito de Deus. É como nós. Quando nós temos os nossos filhos, nós pensamos assim, meu Deus, você está lá grávida, você está pensando, fulano vai ser um pastor, vai pregar para as nações, muitas pessoas vão se derramar, vão ali ser restaurados por esse filho que está aqui no meu ventre. Quando ele nascer vai ser uma bênção. Esse é o propósito Esse é o propósito de Deus para nós. Mas aí eu pergunto, você quer? Muitas vezes nós não queremos o propósito de Deus para nós. Porque a raiz da rejeição, querido, que nós recebemos lá na nossa casa, que os nossos pais representam a primeira pessoa de Deus para nós, foi tão ruim, que eu vou dizer, eu não quero seguir esse caminho. Eu não quero caminhar nesse caminho. Vai deixar de ser filho? Seu filho fez a coisa errada, ele deixou de ser seu filho? Não, ele vai continuar sendo filho. Embora você não concorde, mas você vai continuar amando esse filho. Porque você sonhou com ele. Você tinha um projeto para ele. Deus é a mesma coisa, ele sonhou conosco. E ele tem um projeto para nós. Se eu sair desse projeto de Deus, ele vai deixar de me amar? Não, ele vai continuar me amando. Só que ele vai dizer assim, olha, se você estivesse no projeto que eu tenho para você, você estaria melhor. Mas se você não quer, tudo bem. Mas eu vou continuar te amando. Eu vou continuar te amando. Sabe o que Deus faz? Ele valida o amor dele por nós quando ele faz isso. E nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós validamos o nosso amor por eles quando nós às vezes brigamos, quando nós falamos não é desse jeito, não é dessa maneira, você não vai fazer. Nós validamos? Não. E aí ele pensa assim, meu pai não me ama. Meu pai não gosta de mim. Minha mãe não me ama. Tá vendo? De novo eu fui falar e minha mãe não me amou. Por quê? Porque ele não entende. Se você entendesse o propósito de Deus antes de você chegar aqui, você já teria entrado nele ou você estava esperando ainda? Já tinha entrado. Todos nós teríamos entrado. Tem gente que quando se converte fala assim, ai meu Deus, estou com 40 anos, por que eu não me converti com 20? Porque foi nos 40 que você entendeu o propósito. A rejeição no teu coração estava maior
do que o propósito e do que Deus tem para nós. Quais são as consequências dessa raiz da rejeição? A autoimagem, né? Nós nos olhamos pobre, insuficiente, pequenos. E não só nós também olhamos as pessoas. Nós começamos a validar as pessoas dizendo, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano tem que ser que nem eu, fulano é não sei o quê. Por quê? Porque nós esquecemos e nós não entendemos que estamos vivendo um processo. Um processo às vezes doloroso, um processo que às vezes nós passamos ainda quando estávamos lá atrás, mas nós estamos refletindo ele hoje. Porque a nossa vida lá atrás, a nossa vida hoje é o reflexo do que nós aprendemos lá atrás. Do que nós vivemos lá atrás. Você quer ver uma coisa? Tem dia que eu estou na minha casa e assim, eu não me vejo, eu vejo minha mãe. Eu falo, meu Deus, como eu pareço com a minha mãe. A risada, as brincadeiras, as chatices, as coisas que ela fazia. Como eu pareço? Por quê? Porque foi o que eu aprendi lá. E nós falamos assim, quando eu tiver a minha casa e a minha família, eu não vou bater nos meus filhos igual a minha mãe me batia. Quem já fez isso? Que é pai aí? Só eu, obrigada, né? E a irmã ali. Só nós duas que não somos santas, irmã. Você entendeu? Não vou fazer do mesmo jeito. Mas já me peguei várias vezes fazendo igual a minha mãe fazia. Por quê? Porque a raiz foi implantada lá atrás. E ela ficou. Sonhar acordado, tem gente que vive em outro planeta, né? Por isso que fala sonhar acordado. Porque vive em outro planeta. Vício em drogas, álcool, pessoas que não foram validadas pela família, às vezes no trabalho, às vezes na igreja. E aí elas tomam outro rumo. Tem pessoas que as consequências é passar o dia inteiro na TV. Não tem ânimo para nada, tem coragem para nada. Trabalho excessivo, é melhor trabalhar do que voltar para casa. É melhor estar com a mente ocupada, trabalhando, para não encarar a vida, não encarar a realidade de hoje. Muitas vezes é melhor viver isso. Críticas. Você é muito crítico? Pois é porque tem raiz. Tem raiz da rejeição aí. Eu digo para você, eu já fui muito crítica, muito. Hoje eu estou melhorando, que eu estou me policiando para não ser tão crítica, mas eu já fui muito mais. De ver detalhes, sabe por quê? Porque a raiz da rejeição reflete em nós um perfeccionismo, que nós queremos tudo perfeito. Você chega no lugar, agora eu fecho os olhos e conto até 10 e falo, Senhor, eu preciso ser curado nessa área. Mas eu vi até o buraco que ninguém conseguia enxergar. Eu consegui enxergar. Mas eu descobri onde estavam essas raízes da rejeição. Estava lá atrás. Onde muitas vezes eu ouvia na minha casa que eu era burra. Que ninguém me ouvia. Sabe algo muito impactante que eu detectei em mim, que talvez esteja em você e você não descobriu a raiz ainda. Eu sempre falei muito. E quando eu era pequena, eu entrava no meio das conversas, né? Minha mãe falava assim, Andréia, fulano vai vir aqui nessa casa. Aquela cerimônia. Fulano vai vir aqui nessa casa e você vai ficar caladinha. Quando eu estiver conversando, você não entre na conversa. Você vai dizer o contrário? Não, né? Aí quando o povo chegava, que sentava na mesa, eu, não é assim não, minha mãe está contando a história. Não é assim, mãe, a história é desse jeito. Vocês nunca fizeram isso, né? Só eu. Não é assim não. Aí você sabe a história depois, né? Quando o povo saía, amiga, uma vez era surra, outra era pimenta na língua. Aqui, Andréia, para você, quando eu estiver conversando, você não entrar no meio da conversa. Está me ouvindo? Eu, Mas adiantava? Não, eu continuava entrando no meio da conversa. Aí eu vou mostrar para vocês como a raiz da rejeição, ela vai passando. Eu casei e continuei do mesmo jeito. Quando a gente saía, o pastor estava conversando com o povo, ele estava conversando, eu entrava no meio da conversa. E ele falava, eu já te falei, não sei quantas vezes, você não entrar no meio da conversa.
Gente, é um negócio assim do cão mesmo. Você não consegue. A língua coça, a mão coça. Eu já sou sanguínea, já sou assim, temperamental. E aí tudo coçava, eu não conseguia entrar no meio da conversa. E agora, eu estudando, eu entendo por quê. Porque a minha mãe lá, ela passou menta na minha língua, ela me bateu. Ela falou também, né, que ela também não errou, não. Ela falou, eu que não queria ouvir. E aí, o que esse processo lá fez comigo? Fez tudo isso. Mas ele fez mais do que isso, porque pessoas que vivem situações assim, ou elas falam demais, ou elas ficam caladas demais. Então, quando você vê alguém que fala demais, ou alguém que é calado demais, tem uma raiz ali. Por isso que a igreja, queridos, ela tem que ser acolhedora. Porque vão vir pessoas de todo jeito. Já pensou eu, no meio de todo mundo, entrando na conversa de todo mundo, que ainda faço isso. Quando eu estiver falando, vocês falam, olha, pastor, a pimenta. E aí eu vou lembrar, hoje eu contar até 10. Já melhorei, mas não cheguei ainda no processo que deve ser. Nós precisamos entender que há em nós muitas raízes da rejeição. Que ela está agora na nossa vida. Está ali, ó, como um pisca-pisca, dizendo assim, ó, é assim que você está fazendo, mas não é assim que é para fazer. Porque foi assim que eu entendi. E aí a vida foi passando, crítica, pobreza, medo de todos os tipos. Eu digo para você, hoje eu não sou mais tão medrosa, mas antigamente eu tinha medo. Não é o medo de barata. Não é o medo de ser assaltado. Era um medo da minha mãe morrer e eu ficar sozinha. E sabe o que é? É a raiz do abandono. Medo de não ter quem cuide de você. Medo de não ter quem te acolha. Porque meu pai já tinha ido embora. Minha mãe era a única coisa que eu tinha. E eu sonhava com a minha mãe, muitas vezes, num caixão. E eu acordava chorando, chorando. Alguém já sonhou assim? Você acorda desesperado. Eu acordava desesperada, chorando e pensando, meu Deus, minha mãe morreu, e agora? Porque ela estava viva. Eu descobri que isso é a raiz do abandono. Sabe, muitas coisas nós não temos noção. Mas nós estamos vivendo situações aonde nós não sabemos. Mas hoje eu quero que você entenda que a escravidão que você está vivendo hoje é uma raiz da rejeição que entrou na tua vida. E você precisa cancelar essa raiz, você precisa quebrar essa raiz, porque essa árvore não está dando bons frutos. Aí você fala assim, Senhor, por que eu faço isso? Senhor, eu já orei, eu já jejuei, eu já clamei, por que eu ainda continuo fazendo isso? Porque há uma raiz aí da rejeição. E você precisa identificar essa raiz, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra, queridos. Porque o melhor de Deus no céu nós já temos. Isso é garantido para aqueles que o confessam. Mas enquanto você está aqui nessa terra, você quer viver de qualquer jeito? Você quer viver amargurado, triste, angustiado, sem direção, sem rumo? Você quer viver no vício? Você quer viver nas drogas? Você quer viver na bebida? Você quer viver na mentira? Como você quer viver? Você precisa entender que essa raiz precisa ser arrancada. O Senhor precisa vir e colocar uma raiz nova, o DNA dele. Porque essa raiz nova vai dar bons frutos. Mas enquanto eu não pegar essa raiz e arrancar ela para plantar uma nova, essa raiz está doente. E ela vai continuar dando frutos doentes. Você precisa entender que nós precisamos mudar, transformar essa raiz. Sabe, as consequências é desesperanças, pessoas na defensiva. Você já viu pessoa na defensiva? Tudo que você fala, ela vem, não, mas não é assim, porque é daquele jeito. Aí você perde até a paciência, né?
Aí você pensa assim, uma raiz aí. Sabe quando você detecta o problema? Tem uma raiz. A pessoa vive o tempo inteiro na defensiva. Às vezes você não consegue nem falar. Não, mas deixa eu falar primeiro, para você entender. A pessoa já vem com 10 pedras, com 5, com 20. Ela nem te ouve. Dureza, pessoas duras demais. Há uma raiz que precisa ser tratada. Desconfiança. Pessoas que não confiam em ninguém. Desrespeito. Pessoas que agem com desrespeito. Há uma raiz. Talvez você está vivendo assim. Sempre na defensiva. Duro demais. Desconfia de todo mundo. Não confia em ninguém. Desrespeita todo mundo. Quer competir com todo mundo porque eu sou melhor. Eu sou melhor, sabe por quê? Que eu quero mostrar que eu preciso ser aceito. Eu preciso ser amado. Então tenho o tempo inteiro ali competindo demais. Porque eu quero que as pessoas me vejam. Ciúmes de zelo, queridos. É normal. Mas ciúmes que escraviza o outro é uma raiz da rejeição. Não tem como você viver com outra pessoa onde ela tem ciúmes demais. Perfeccionismo, que eu já até falei, né? Sabe, quando nós vivemos essas situações, passamos por essas causas e essas consequências da raiz da rejeição, quando você passa por ela, sabe o que você fala na tua mente? Você fala assim, eu nunca mais vou viver isso. Alguém chega, você passa por uma situação igual eu falei para vocês, que a minha mãe tinha a forma dela de me educar e eu falava, eu nunca vou fazer isso. Às vezes alguém fez alguma coisa ruim com você e você fala, eu nunca mais vou perdoar. Nunca mais eu aceito que alguém faça alguma coisa dessa maneira e dessa forma comigo. Sabe o que isso vira na tua vida? Um decreto. E quando isso vira um decreto, você passa a ser uma pessoa amargurada. Quantas pessoas amarguradas nós conhecemos? Porque nós detectamos o defeito de todo mundo, menos o nosso. Você já olhou para você e já percebeu que você é perfeccionista? Não, eu não, pastor, eu não sou assim, não. Só sou exigente. Mas se outra pessoa olhar para você, ela vai ver que você é perfeccionista. Mas você não consegue ver o seu perfeccionismo. Porque primeiro você precisa ver a raiz que está lá, Se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente aprendeu a responder às coisas de forma que Deus nunca planejou. O rebelde, daquele jeito. Nós mostramos os nossos comportamentos respondendo de acordo com a raiz que nós recebemos lá atrás. Uma infância sofrida frequentemente estabelece ponte para uma vida de conflitos. Quando a pessoa tem uma infância muito sofrida, ela também é uma pessoa muito difícil de lidar. É uma pessoa muito complicada. É uma pessoa que não ouve. É uma pessoa que não concorda. É uma pessoa que não aceita. É uma pessoa que está sempre na defensiva. É uma pessoa que não ouve ninguém, somente a si mesmo. Vocês estão me entendendo? Como a raiz é profunda. E eu estou passando para vocês só uma pincelada, tá? Ela é muito mais profunda do que isso. A cura, ela só vai vir através da cruz. Porque a cura está na cruz de Cristo. O próprio Jesus não desfrutou a aceitação ou aprovação dos homens quando estava na terra. Quando eu estava estudando tudo isso, eu entendi algo muito profundo. Que quando Jesus veio e ele ministrava a palavra, nós muitas vezes nós falamos assim, mas é porque o povo naquela época rejeitou a palavra de Deus. E às vezes nós falamos isso hoje também, né?
Mas eles não rejeitaram a palavra, eles rejeitaram Jesus. Quando Jesus foi rejeitado, automaticamente a palavra foi junto. Porque quem falava da palavra? Quem ministrava a palavra? Quem abria lá o livro e falava para o povo? Jesus. Então ele foi rejeitado. E quando ele foi rejeitado, a sua palavra foi rejeitada. Ninguém mais quis ouvir. Porque quando nós rejeitamos, aquela pessoa que é rejeitada, ela não quer ouvir mais. Você pode morrer de falar, ela não vai te ouvir. Enquanto você não fizer o processo inverso, de mostrar para ela que você não concorda do que ela está fazendo ou o que ela está dizendo, mas você a ama, para ela poder voltar a te ouvir, não vai funcionar. Porque foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Jesus foi o homem que viveu a rejeição. Ele foi cuspido, né? Rejeitaram Jesus, não a sua palavra, porque já havia a palavra escrita. Jesus só estava lendo. Ele só estava lendo, ele só estava cumprindo a palavra. Mas ele foi rejeitado. E muitas vezes acontece isso conosco também. Eu quero que você entenda que a raiz da rejeição é mais profunda. Como nenhum de nós tem a habilidade de ser perfeito, somos feridos e nos sentimos rejeitados. Jesus passou pelo processo, queridos. Ele foi rejeitado. Ele passou pelo processo. E ele diz assim, olha, sejam fortes. Passa pelo processo. Enfrenta a rejeição, que vocês vão vencer. Porque foi o que ele fez. Jesus passou pelo processo. Ele foi cuspido, humilhado, chicoteado, ferido. E ele permaneceu firme até vencer o processo. E quando ele terminou, ele disse, olha, no mundo vocês vão ser rejeitados. Mas sejam fortes, que vocês vão vencer a rejeição. Vocês vão vencer a dor. Vocês vão vencer o sofrimento. Vocês vão conseguir chegar lá. E muitas vezes nós precisamos entender isso, para nós passarmos o processo. Entendendo que nós iremos precisar de cura até chegar no céu. Por mais curado que você seja, você precisa de mais um pouco. Você olha para trás e fala assim, glória a Deus. Ufa, cheguei até aqui, já fui curado, mas ainda falta mais um pouco. Até chegarmos a ser o varão feito. Cura exige tempo e compromisso. Muitos de nós falamos assim, Senhor, me cura. Senhor, me livra dessa situação. Só que para ser curado, querido, precisa de tempo, compromisso e obediência. Se eu não tiver tempo, não entender que passa pelo processo do tempo. Se eu não entender que eu preciso ter compromisso com Deus. Se eu não entender que eu preciso ser obediente a Ele, nada vai acontecer. Vocês estão me entendendo? Problemas como rejeição estão profundamente enraizadas. E receber ajuda é tão simples quanto ir até o altar, trazer uma oração e então sair e esperar que tudo seja diferente no outro dia. Não é só isso. Não é só você vir aqui, chorar e orar e levantar. E quando passar naquela porta ali, você fazer a mesma coisa. Isso não é cura. Você tem que cooperar para ser curado. Não é só dizer, Senhor, eu quero. Não é só dizer, Senhor, eu preciso. Você precisa identificar a raiz da rejeição e começar a trabalhar na sua mente essa raiz. Porque ela foi imprimida na sua mente. Está impressa ali, ó. Você, quer ver um exemplo bem claro? Você todos os dias levanta, escova o dente, arruma o cabelo, né? Troca de roupa. Se você, a partir de amanhã, não tivesse que fazer mais isso, seria fácil? Não, porque é automático. Você acorda, você nem pensa para fazer isso. Quem pensa? Você não pensa, você levanta, vai lá, escova o dente, troca de roupa.
Mas se amanhã você tivesse que não escovar o dente, não trocar de roupa, não pentear o cabelo, você ia fazer um dia, no outro você ia, esqueci. Eu já escovei o dente, já troquei de roupa, já arrumei o cabelo. Talvez no outro dia você ia fazer, no outro dia, esqueci de novo, já fiz. Porque está gravado aqui, ó. Muitas coisas estão gravadas aqui. E nós precisamos fazer um download de nós. Vocês já pararam para pensar que o celular, em tempos tem um download? O computador, de tempos em tempos, tem um download. De tempos em tempos, há uma programação nova. Há uma linguagem nova. E nós queremos viver a vida inteira na linguagem velha. Nós queremos viver a vida inteira no pensamento antigo. Nós queremos viver a vida inteira com a raiz da amargura lá. Porque me bateu. Porque me chutou. Porque o pastor olhou com a cara ruim para mim. Tá, olhou, e aí? Levanta e anda. Foi assim que Jesus falou para aquela mulher. Não é? Vai viver a vida inteira chorando? Não, levanta. Caminha. Jesus passou por tudo, ressuscitou, levantou e foi para a rua de novo. E ele foi rejeitado, humilhado, cuspido. No outro dia, depois da ressurreição, todo mundo olhou para ele e falou assim: meu Deus, Jesus, você passou tudo aquilo, você ainda está aqui. É assim que nós devemos viver, nós devemos entender a raiz da rejeição. Entender que a nossa vida não está baseada nela. Levantar, sacudir a poeira e andar para frente. Porque para trás quem anda é caranguejo, né? Vocês estão me entendendo? Quando você ouvir a palavra de Deus e fizer o que Deus diz, você vai ter a cura. Deus fala assim: olha, sua mãe te dava uma surra todo dia e te amarrava. Aí você está lá chorando: minha mãe todo dia me batia, me amarrava, botava na cruz. Chega, tirava sangue. Aí Jesus vem e fala assim, a Bíblia, você vai começar a ler a Bíblia, e a Bíblia vai dizer assim: perdoa. Deus me livre, só eu sei o que eu passei. Só eu sei as dores que eu vivi. Mas Jesus está mandando você perdoar. Você está com a vida miserável. Você prefere viver com a vida miserável do que ouvir a Bíblia dizendo perdoa? Tira sua mãe da cruz, que quem está lá é Jesus. Tira ela da cruz, porque Jesus já foi para a cruz e já morreu. O que você prefere? À medida que continuar a ouvir a palavra, será continuamente curado. Para fazer isso, nós precisamos gastar tempo com livros, comprar livros bons. Gastar tempo ouvindo e lendo a palavra. Você não sabe ler? Ouve, tem muito recurso hoje. Não desculpa dizer assim: eu não sei ler, pastor. Sabe? Liga a Bíblia em áudio. Ouve a Bíblia. Se você não entender isso, nada vai acontecer. Nós precisamos gastar tempo com Deus, para que Ele revele a nós o que precisa ser transformado. Para que Ele traga à nossa mente o que precisa ser transformado. À medida que você for fazendo isso, o Senhor vai mudar a sua história. E eu te digo mais, Ele não vai mudar só a sua história. Todo mundo que está ao teu redor, Ele vai mudar a história. A dos seus filhos, a da sua esposa ou esposo, a dos seus irmãos, a dos seus sobrinhos, a dos seus primos, a dos vizinhos. Porque Deus trabalha assim. Mas eu primeiro preciso entender, eu preciso identificar onde está essa raiz em mim. Aonde que entrou? Aonde que a porta foi aberta? No abuso sexual, na violência doméstica, aonde foi aberta? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos 1 minuto e ouvisse o que eu vou dizer. Pode ficar com seus olhos fechados. Pode baixar a cabeça, fechar os teus olhos. E você vai responder essas perguntas para você mesmo. De quem ou do que você depende? Responde para você mesmo. De quem ou do que você depende?
O que faz você sentir-se confiante? O que te faz sentir confiante? O seu bem-estar depende daquilo que as pessoas fazem ou dizem de você? Amém? Você respondeu para você mesmo? Então fica aí guardado no coração. Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 37, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será sofrimento, aflição, tribulação ou calamidade e angústia? Perseguição ou fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por sua causa nós somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados e contatados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em meio a todas essas coisas, somos mais do que vencedores e ganhamos uma vitória incomparável através daquele que nos amou. O que vai te separar? A rejeição vai te separar de Cristo? O irmão que pisou no seu pé vai te separar de Cristo? A amargura que está no teu coração vai te separar de Cristo? A briga que você teve em casa vai te separar de Cristo? A perca de um filho vai te separar de Cristo? A perca de um trabalho vai te separar de Cristo? Porque é isso que ele está dizendo aqui, ó. Quem nos separará? Será que a rejeição é o suficiente para você dizer, não, eu não quero mais andar com Cristo? Lá em João capítulo 3, verso 18, diz assim: aquele que crê nele, eu até coloquei separado para ficar bem detalhado, que se apoia, confia e depende dele, não é julgado, nunca entra em juízo. Pois nele não há rejeição ou condenação. Lembra que eu falei? Jesus nos amou. Ele tem um projeto para nós. E Ele não vai nos condenar. Se eu falar, Senhor, eu não quero isso, Ele vai continuar me amando. Ele não vai me condenar. Claro que você vai ter consequência do que você escolheu, é diferente. Mas Ele vai continuar te amando. Ele nunca vai nos rejeitar. Você quer ver um exemplo muito claro que eu gosto de ter na minha mente? Uma mãe, quando o filho é preso, ela deixa de amar esse filho? Ela deixa de visitar o filho? Ela deixa de levar comida para o filho? Ela deixa de estar lá cuidando desse filho? Não, ela nunca vai deixar. Mas ele está passando uma consequência? Tá. Ninguém vai tirar a consequência do que ele está vivendo. E assim é a nossa vida com Deus. Ele nos ama. Você pode fazer alguma coisa errada? Se você quiser fazer, faça. Ele vai deixar de te amar? Não. Mas vai vir a consequência do que você fez. É isso que as pessoas não estão entendendo hoje da família LGBT. Eles falam assim, Deus me ama, ama mesmo. E vai continuar amando até Ele voltar. Deus não vai condenar, não. Porque vai vir o juízo final. E não vai condenar, como diz aqui. Pois nele não há rejeição ou condenação. Aquele que não crê, não se apoia, não confia e não depende dele, já está julgado. A consequência já está batido o martelo, até que você mude de ideia e diga, não, quero ficar desse lado não, eu vou ficar do lado daqueles que confiam. Eu vou ficar do lado daqueles que amam, eu vou ficar do lado daqueles que querem andar com Cristo. As pessoas não entendem isso hoje, por isso que há uma confusão na mente das pessoas. Eu posso fazer tudo errado porque Deus me ama. Não. Deus vai continuar te amando, mesmo você fazendo errado, mas tem a consequência do erro que você está cometendo. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4 ao 5 diz, Deus nos diz que Ele realmente nos escolheu e adotou como seus filhos. Assim como em seu amor, Ele nos escolheu, realmente nos selecionou para si mesmo como seus, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, consagrados, separados para Ele.
e inculpável aos seus olhos, muito acima da reprovação, diante dele em amor, pois ele nos preordenou, nos destinou, planejou em amor para nós, foi o que eu falei para vocês, sermos adotados como seus próprios filhos, através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, porque agradou a ele e foi seu terno intento, era a sua vontade. Nos adotar, nos escolher, nos separar, nos predestinar. Amém? Estamos terminando, né? A gente fala, está chegando à conclusão para todo mundo pensar, está terminando, glória a Deus. A rejeição não tem poder sobre a minha vida. Você pode falar isso? Pode levantar a sua mão e falar assim: a rejeição não tem poder sobre a minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Sabe, a rejeição, a raiz da rejeição, perde as suas forças quando eu entendo quem eu sou em Cristo. Quando eu entendo que eu sou filho. E como filho eu preciso agradar o Pai. Como filho eu preciso ser compromissado e obediente ao Pai. Quando eu entendo isso, queridos, eu conheço o meu valor. O meu valor não vai estar mais no carro que eu tenho, na casa que eu tenho, no trabalho que eu tenho, na fortuna que eu tenho, no dinheiro que eu ganhei. Não. Porque o nosso valor não está no nosso trabalho. O nosso valor não está naquilo que nós temos. Sabe, tem pessoas que elas ficam assim, cuidando da outra, dando tudo para a outra. Ela está dizendo assim: olha, me aceita, me ama, me ajuda. Eu estou te dando, mas me ajuda também. Me aceita aí, seu coração. Porque não sabe o seu valor. Você precisa entender qual é o seu valor em Cristo. Qual o seu valor nessa terra? Deus te mandou aqui, Ele te mandou com uma missão, Ele te predestinou, Ele te guardou, Ele te salvou, Ele te curou e você tem uma missão, amém? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 6 diz assim: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ninguém. É nem aquela música do nosso Deus, né? Quem pode nos deter se o Senhor está conosco? Quem pode? Será que a rejeição vai te deter se Deus está contigo? Ela não pode te deter. Não baseie sua segurança em sua educação, na roupa de marca que você usa. Por que muitas pessoas vivem... Um negócio muito interessante, gente, que nós temos na nossa mente. Nós pensamos assim: o rico só veste coisa caríssima de marca. Deixa eu te dizer que não é. Muitos sim, mas outros não. Vocês sabiam que a marca do rico, que é caríssima, né? Aquelas bolsas caríssimas, que eu esqueci o nome, que é R$2.000, é R$3.000, é R$5.000. Uma bolsa, R$10.000. Vocês já viram o tamanho da marca dela? Já pararam para pensar nisso? Já viram o tamanho da marca? Você nem enxerga. Tem uns que é desse tamanho assim, é dentro da bolsa. Às vezes ela não tem nem marca. Sabe por quê? Porque quem conhece o seu valor não precisa botar a marca. Não precisa dizer: eu visto Chanel. Olha, eu tenho uma bolsa aqui da não sei de quê. É muito marca, não sei não. Eu tenho uma bolsa aqui da não sei da onde. Eu tenho... Porque os produtos caríssimos, eles não vêm a marca desse tamanho estampada. As marcas que são mais ou menos, você vai comprar uma bolsa, a marca é maior do que a bolsa, né? Você fala assim: meu Deus, vou dar R$500 numa bolsa dessa e ainda vou fazer propaganda? Eu penso desse jeito. Que é o tamanho do nome da propaganda na bolsa. Não, dá não. Sabe que muitas vezes nós vemos desse jeito? Nós queremos estampar a marca assim, bem grande em nós, para que todos nos vejam. Quando eu entendo o meu valor,
Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Eu não preciso vestir um sapato de 5.000 para as pessoas dizerem, nossa, fulano está com um sapato de 5.000, ele é valoroso. O meu valor não está no sapato que eu vou calçar. O meu valor está naquilo que eu sou. Quem você é. Quando eu descubro quem eu sou, a minha raiz está começando a ficar boa. A primeira base para arrancar essa raiz da rejeição é descobrir quem eu sou. Se alguém chegar para você e perguntar quem você é, o que você vai dizer? Ah, eu sou fulano que trabalho lá no TJ. Ganho não sei quantos mil por mês. Tenho um carro. Isso não é quem você é. Isso é o que você tem. E o que eu sou e o que eu tenho é diferente. Por isso nós precisamos descobrir isso. Não baseie sua segurança na sua educação, na formação que você tem, na roupa que você veste, no carro que você tem, porque isso não é o mais importante. Sua segurança não depende dos seus recursos financeiros, do seu trabalho, da sua aparência. Não é isso. Não baseie sua segurança no seu cônjuge. Ah, porque o meu cônjuge é inteligente, é rico. O pastor está ali, ó. É rico, é isso, é aquilo. E quem você é? Quando o pastor veio me ungir a pastora, que eu não sabia, ele veio ungir o pastor. E lá na hora ele falou, não, Andréia, você também vai ser ungida. Eu falei, Jesus, eu estou parecendo Davi, estava lá no campo, cuidando, né, das ovelhinhas. E aí, eu sempre orava e falava assim, Senhor, eu não quero ser pastora, porque o pastor é pastor. Sempre tive isso no meu coração, não quero. Se for para mim ser pastora, porque ele é pastor, eu não quero mais. Porque eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou, não foi o pastor, foi Deus. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me separou. Foi Ele que falou comigo, então eu não quero. E muitas vezes nós somos alguma coisa porque o marido é. E você? E o contrário também, né? Às vezes o contrário. Às vezes o marido é alguma coisa porque a mulher está lá em cima e ele está lá embaixo. Você tem uma identidade. Você precisa descobrir quem você é. Sabe que quando nós descobrimos, a nossa vida está assim, mas quando nós descobrimos, ela começa a entrar no nível de Deus, no nível do que é certo, no nível do que é bom, no nível da paz, que você começa a ter paz. Você vai dizer assim, um tênis de R$300, R$200, tá bom, para que comprar de 1.000? Estou em paz do mesmo jeito. Vou andar do mesmo jeito, vou ser feliz do mesmo jeito. Vocês estão me entendendo? O mais importante é quem eu sou, não é o sapato de 1.000 que eu uso. Na verdade, o sapato é que tem que se orgulhar porque eu vou calçar ele. Não é ele que, né? Não é ele que tem que se achar, não. Não é eu que tenho que me achar, é ele que tem que se achar. Nossa, hoje a pastora vai me usar. Como eu estou feliz. Não baseie sua segurança nos seus filhos e nem nos seus cônjuges. Coloque sua segurança em Jesus, pois Ele é a rocha sobre o qual você deve firmar. A nossa rocha deve ser firmada em Cristo. Não naquilo que nós temos ou deixamos de ter. Eu preciso ser. O ter é consequência do que você é. Se eu sou bem comigo mesmo, eu vou chegar onde eu preciso chegar. E aí eu vou ter o que eu preciso ter. Amém? Isso é o mais importante. E aí, para encerrar, bem que eu falei para vocês que era só uma dica que estava encerrando. Mas nós vamos encerrar agora com o Gil. O Gil vai trazer para cá, traz para cá. Põe aqui em cima, Gil. Aqui, ó. Aí fica melhor para bater. Cadê os dois? Esse aqui é o preguinho bom.
Todos nós nascemos assim, né? Todos nós nascemos assim, ó. Sem nenhum arranhão, sem nenhuma ferida, sem nenhuma raiz. Nós nascemos assim. Só que aí, queridos, com a vida, como eu falei para vocês, desde quando fala assim, estou grávida, começou a carreira da vida. E aí, desde lá, nós começamos a viver os arranhões. Estão vendo que, não sei se vocês estão enxergando o prego, que ele é tão pequeno, mas ele está torto. Porque aqui foram passadas inúmeras situações de rejeição. Essas que eu falei para vocês, que eu falei rápido, porque senão a gente não terminava hoje. E mais muitas inúmeras, né? Violência doméstica, abuso sexual, briga, intriga, confusão dentro de casa. Não ser aceito, não ser ouvido, ser chamado de burro, de ignorante, sabe? Às vezes de não ter pai, de não ter mãe, de ser abandonado, né? Como foi o caso do Israel, que foi abandonado pequeno. E nós ficamos assim, como esse prego envergado. Só que você precisa viver a vida inteira assim? Não. Porque o carpinteiro, o carpinteiro chegou. O carpinteiro, ele pode, quando nós começamos a ter uma vida com Deus, o carpinteiro vai consertando o preguinho. E ele vai tratando esse prego para que ele volte à forma original. Tem como tirar os arranhões do preguinho? Não vai ter. Ele vai ficar perfeitamente retinho? Talvez não. Mas quando o carpinteiro, ele vai lá e ele vai moldando o preguinho, ele vai voltando à forma original. E aí, voltou o carpinteiro? O preguinho vai voltando à forma original. E nós vamos passando situações. E aí, quando o carpinteiro... Pronto? Quando o carpinteiro nos volta, né? Bate aqui, bate ali. Jesus fala assim, não é assim, é desse jeito. E ele fala, vai orar mais. Vai largar essa raiz aí. Vai perdoar as pessoas. Entra no propósito. Porque nós tínhamos um propósito original. Esse propósito original era o quê? Ser colocado ali. Coloca aí, propósito original. Era esse, não, aqui. Então você vai coisar aí. Esse é o propósito. A ferramenta certa na mão de Deus. Só que as circunstâncias vieram. Será que depois dessas circunstâncias você não pode mais voltar ao projeto original de Deus? Pode. Porque o carpinteiro, ele moldou o preguinho. Ele ficou retinho de novo. Mesmo que tenha os seus arranhões. Porque os arranhões faz parte da nossa vida. E aí quando ele te molda novamente, você cumpre o propósito original. Pode bater. Aí você entrou no propósito. Sabe por quê? Porque o prego foi feito para isso. E você? Para que Deus te fez? Será que você quer viver como preguinho a vida inteira? Você quer se lançar nas mãos do carpinteiro para ele te moldar, porque você está todo arrebentado. Ele quer te moldar. E quando ele te moldar, você cumpre o propósito original. Deus quer cuidar de você. E ele quer te levar ao propósito original. Não importa onde você passou, não importa o quanto você foi amassado, você foi humilhado, você foi rejeitado, você foi abandonado, sua mãe, seu pai, sua tia. A Bíblia fala assim, olha, mesmo que a tua mãe te abandone, tem uma pessoa para abandonar na terra, é a última, é a mãe, não é? Todo mundo pode te abandonar, até o pai. Mas a mãe é a última pessoa na terra que vai abandonar o filho. E Deus fala assim, olha, mesmo que sua mãe te abandone, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. E é como esse preguinho, você pode estar quebrado, arrebentado, partido, rasgado. Pode estar do jeito que tiver. Se lance
nas mãos do carpinteiro. E Ele vai te